Bom dia. Desculpe o atraso. Essa falta de educação não é só específica para esse grupo. Eu sou mal educado em vários cenários e contextos. Eu estava numa outra reunião, mas eu fazia questão de estar aqui, vou assistir a conferência porque esse grupo, Cronos, é um dos grupos que a gente quer dar maior desenvolvimento dentro do EA. Quer dizer, o EA vai apoiar esse grupo Cronos. O grupo Cronos não é do EA, ele é muito mais do que o EA, mas o EA vai tentar dar as melhores condições, porque eu acho que a partir daí, se eu falar de um pouco de vista mais egoísta, né? O mais pessoal, eu acho que o grande desafio na área de saúde hoje é a gente formar menos houses e mais doutores killdares, né? Se a gente for dividir a medicina de forma mais, como patologista, a gente vai de classificar as coisas. Tem uma fase, acho que hipocrática, né, que você ficava à beira do leito, a medicina à beira do leito. Depois você tem uma fase teórica, onde você lia o Galeno durante séculos sem que nada fosse mudado. Aí você começa a ter, junto com a caridade, você entra nos hospitais, onde viviam miseráveis, feridos de guerra, leprosos e outras pessoas, onde você procurava fazer o que podia, mas no fundo você inventou estetoscópio, algumas coisas, né, ausculta, alguns sinais clínicos, mas pouco benefício. Aí você entra numa medicina da comunidade, onde as coisas vêm pela água primeiro, depois de um tempo chegou através de insetos, e aí se evolui para uma medicina do laboratório, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Cada vez se hipertrofia mais o laboratório, e a gente acaba formando houses. Só que Descartes não matou Deus. Ele mudou de endereço. Então, quando aparece uma pessoa de avental branco no final de domingo, dizendo que uma célula-tronco vai fazer cego enxergar de novo, coxo andar, tudo que o Espírito Santo fazia, nós estamos indo no mesmo andar da nossa psique, que é a integridade do ser humano. Nós precisamos entender, na hora que você fica doente, tanto que o poder de transformação de uma UTI é equivalente a de Paulo às portas de Damasco. Você endireita a sua vida na hora que você bateu na trave, só que a gente não consegue entender. Não consegue, nós, profissionais de saúde, não sabemos entender o homem na sua inteireza. E a história das doenças, a história da visão da medicina, ela é fundamental para ser ensinada ou exposta aos futuros profissionais de saúde. Então não adianta você chegar num profissional de saúde e descontextualizar as humanidades da saúde. A antropologia médica está aí para mostrar para isso, né? O ensino de múmias, a forma como os laços sociais afetivos ajudaram a manter a vida nas pessoas que viviam em comunidades, em lugares mais remotos. As redes de solidariedade estabelecendo frente ao sofrimento e às vicissitudes. Então, eu acredito que se você colocar como fio condutor a saúde e como, quer dizer, recuperar essas fases da medicina todas, da saúde como um todo, no mesmo pacote e centralizá-las em cima das nossas dimensões humanas, nós teremos a chance de formar médicos que tenham o seu lado house, sim, saibam fazer diagnóstico, e profissionais de saúde que saibam fazer isso, e ao mesmo tempo gente que saiba como as doenças se distribuem no espaço, no tempo, como as relações afetivas e sociais mudam, como os nossos sonhos interferem, enfim, é tudo de bom. Então, essa é a única justificativa de eu fazê-los vocês esperarem um tempo pela minha presença, para dizer da minha expectativa de que isso evolua. Que saia uma proposta, além da gente sair mais sabido depois de cada conferência, que a gente consiga coletar um conjunto de informações e definir estratégias para que a gente possa fazer um diálogo entre as ciências humanas e as ciências da saúde, porque no fundo, espírito, alma e corpo estão dentro do mesmo pacote de epiderme. Então, é por aí que a gente vai. Bom, professor Gildo,
eu gostaria que você fizesse a apresentação da nossa convidada e, ao mesmo tempo, eu queria agradecer demais o fato da gente poder estar tendo no IA um evento com essa característica. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Saldiva. Nós esperamos corresponder às suas expectativas. Esta já é a segunda de uma série de palestras sobre a história da ciência, epistemologia e medicina. A primeira foi sobre saúde pública, temos essa de hoje, e ainda no primeiro semestre temos já mais duas anunciadas, que serão uma sobre a história do HU, Hospital Universitário, e outra sobre os mosquitos, exatamente, com o professor Jeffrey Lesser. Todas já confirmadas, e nós pedimos para vocês não esquecerem de deixar os seus dados de e-mail para nós entrarmos em comunicação e avisar os detalhes dessas próximas palestras. Também tivemos aqui na semana passada um encontro muito rico entre grupos que fazem pesquisa em História da Ciência e da Técnica na USP. Então, com esses preâmbulos, só falta dizer para quem não me conhece, eu sou Gildo Magalhães, sou professor de História da Ciência na FEFELESH e, em outra vida, eu fui engenheiro, formado pela Politécnica, e trabalhei muitos anos nessa atividade. Bem, o nosso tema, que eu até dei um outro título um pouquinho diferente, o historiador e médico, Jorge Sarton e a medicina hipocrática como modelo científico. Nós não vamos, desculpe, nós não vamos entrar no âmago da medicina hipocrática. Eu só vou sentar embaixo, por favor. Que agora seria apenas, quer dizer, eu sempre embriologicamente, quando você está formando um ser humano, você tem uma parte que vai para cima e fica tubo neural, chama ectoderma. Tem um, depois fica no meio, que é o mesoderma, que dá músculo, e o outro que vai no meio, que dá o endoderma, que forma, entre outras coisas, o intestino. Eu acho que o nosso destino se decide ali. Se você vai muito ectoderma, você vira um homem inteligente, sabido. Se você tem muito mesoderma, como o meu caso, vai para fazer coisas. Falta-me engenho, mas sobra-me atividade. E se você for endodérmico, talvez você tenha uma chance de virar político no atual momento brasileiro. Então, eu como mesodérmico, eu vou sentar aqui e ouvindo uma pessoa ectodérmica falar. Bem, então, eu tenho muito poucas transparências, eu vou mais conversar com vocês sobre quem foi o Jorge Sarton e como ele tentou utilizar a recém-criada história da ciência no início do século XX para, através do Hipócrates e do corpo hipocrático, lançar uma espécie de modelo de ciência. Então, inicialmente, Jorge Sarton foi um belga, nasceu na cidade de Ghent, na Bélgica, em 1884, e ele foi um dos principais responsáveis pela institucionalização da história da ciência, e isto ele fez depois de se graduar em Química na Bélgica, e depois ele fez ainda o doutorado, mas em Matemática, que ele terminou em 1911, na Bélgica também. Com a Primeira Guerra Mundial, ele achou melhor emigrar, e depois de perambular por alguns lugares, acabou parando nos Estados Unidos,
E lá ele foi o professor de História da Ciência em Harvard. Não existia a cadeira de História da Ciência, mas ele já tinha trazido uma espécie de bagagem que facilitou com que ele fosse aceito. Então, essa é uma imagem do Georges Sarton, nessa época em que ele se tornou professor de História da Ciência em Harvard, e ao lado, depois que ele morreu em 56, morreu em Massachusetts, nos Estados Unidos, foi criada a medalha George. Os americanos falam Sarton, né? Mas eu ainda vou falar Sarton, porque ele era de origem de fala francesa. E esta é a medalha mais prestigiosa que há, criada exatamente para homenagear pessoas que se destacaram no campo da história da ciência. O Sarton começou a dar aulas e sentiu a necessidade de ter uma bibliografia que até então estava muito esparsa e era principalmente em língua alemã ou francesa sobre a história da ciência. E o projeto dele foi totalmente ambicioso. Ele se propôs a escrever a história da ciência desde a antiguidade até o século XX, na época em que ele vivia. Obviamente, ele não conseguiu isto, mas, mesmo assim, ele avançou bastante e, inclusive, ele aprendeu árabe e foi em busca de manuscritos para fazer a parte da história da ciência no período medieval, quando o conhecimento estava nas mãos dos muçulmanos. Então, ele conseguiu muitas informações sobre a ciência islâmica, mas, na verdade, ele só conseguiu completar da antiguidade até o século XIV. Esses volumes que vocês veem aí, que foram durante muito tempo, digamos, a Bíblia de quem estudava história da ciência, mas com algumas peculiaridades que nós já vamos mencionar daqui a pouquinho. Então, ele foi para os Estados Unidos, em 1915 ele estava lá, e ele fundou, com um outro americano chamado Lawrence Henderson, uma sociedade, a History of Science Society, nos Estados Unidos, porque ele queria um grupo para apoiar uma publicação de história da ciência que ele já tinha começado a fazer quando morava na Bélgica. Esta publicação ele deu o nome de ISIS, ou ISIS, como se fala no mundo anglo-saxão, e Isis era exatamente a deusa egípcia associada tanto com a ciência como com a medicina. Então, essa publicação teve o número 1 em 1912, e ela vem sendo feita ininterruptamente até os dias de hoje. É a publicação não mais antiga, porque outras revistas tinham até antecedido a ISIS, mas ela é a mais antiga em publicação contínua. A sociedade que ele fundou, a Sociedade de História da Ciência, History of Science Society, é atualmente a maior dessas sociedades no mundo todo. Nós temos aqui, desde a década de 1980, no Brasil, a SBHC, Sociedade Brasileira de História da Ciência, que seria, digamos, a congênere. Mas, como eu falei, a ISIS, através da History of Science Society, é a mais influente, mais lida revista, de maneira que você não tem nenhum profissional que faça pesquisas que não leia ou consulte, pelo menos, esta ISIS.
ela tem 4 edições por ano. E tem artigos variados sobre história da ciência e a sua influência cultural. É assim que ele colocou o objetivo da revista logo que ele a fundou. História da ciência e a sua influência cultural. E também é claro que existem dezenas de revistas internacionais de alto padrão, mas a ISIS tem uma característica. Ela tem discutido questões metodológicas e teóricas do campo da história da ciência. Então, um exemplo recente disto é a discussão que eles travaram em torno de um manifesto da história, History Manifesto, que foi feito por 2 professores americanos de história, não de história da ciência. Mas esse manifesto, ele de certa maneira parodia o manifesto comunista de Marx e Engels, porque fala que tem um espectro que está assustando o mundo, que é o espectro da história da curta duração. A microhistória, aquela que se volta para acontecimentos muito localizados no tempo e no espaço, e justamente esse manifesto da história reivindica a volta de uma história de mais longa duração para que os historiadores voltem a ter uma relevância que eles dizem que foi perdida junto ao público leigo. Então, eles fizeram um censo de quantos historiadores têm ligados como assessores à Casa Branca e aos órgãos do governo dos Estados Unidos e chegaram à conclusão que a situação era muito mais brilhante, por exemplo, na época do Kennedy. E, é claro, não é só em história da ciência que era muito mais brilhante a situação. Mas, então, só para vocês terem uma ideia, a ISIS convidou uma série de historiadores e historiadores da ciência para perguntar se esse manifesto teria alguma aplicabilidade no caso da história da ciência. E isso aí é uma discussão muito interessante. Além disso, eles fazem resenhas de obras lançadas em História da Ciência, e são resenhas feitas com muito critério, muito alta qualidade, densidade, em geral, falando dos prós e contras dessas novas publicações. Muito bem. Então, isso foi uma parte do trabalho do Sarton nos Estados Unidos. Mas ele não se satisfez ainda com isto, e em 1936 ele fundou uma outra revista, a Osiris. E a Osiris já é uma publicação que é anual, e atualmente ela é só temática. É um grupo que é escolhido pelo tema que eles querem abordar, e esse grupo é quem escolhe os colaboradores para aquele determinado tema. Mas é interessante porque o primeiro número da Osiris foi a tese de doutorado de um estudioso que depois se tornou muito famoso, que é o Robert Merton, um sociólogo americano. E a tese do Merton era sobre a ciência, tecnologia e sociedade na Inglaterra do século XVII. Ele fez um apanhado de como os cientistas também tinham uma espécie de inclinação weberiana. Então, do mesmo jeito que o Max Weber estudou a influência do protestantismo para o desenvolvimento do capitalismo, o Merton estudou a influência
do protestantismo, em especial dos presbiterianos, para o surgimento da ciência na Inglaterra do século XVII. Vou mostrar para vocês só um pouco do aspecto. Esse é um número da ISIS. E esse aqui da Osíris. Por incrível que pareça, a USP não assina essas revistas. Mas eu assino. Tem. Bom, agora vamos falar ainda um pouquinho sobre o Sarton, historiador da ciência. Ele tinha uma base que nós, historiadores, chamamos de positivista. Ele se formou numa época em que a França tinha conseguido fazer a sua primeira cátedra de História da Ciência, que tinha sido reclamada 60 anos antes pelo Comte, o filósofo do novo positivismo do século XIX. Então, isso acabou impregnando a visão dos historiadores em formação, principalmente através de um professor que ficou muito famoso, que é o Paul Tannery, lá em Paris. E, por isto, o Sarton tem uma espécie de fé, como também tem os positivistas, através da sua igreja positivista, do seu catecismo. Então, essa vertente mais para o lado até religioso. E, para ele, a ciência tem uma finalidade, que é desenvolver o pensamento humano e servir à humanidade. E aí ele também cria um duplo jogo, porque ele diz que essa finalidade de servir à humanidade estaria mais ligada à filosofia da ciência. E, para atingir isto, a filosofia precisava da história. Então, é uma conjugação de filosofia com história da ciência, porque ele está interessado na história das ideias científicas, como é que elas conversam entre si, e com uma certa amplitude, ele também chega a falar em como é que elas conversam com as ideias econômicas e filosóficas em geral. A história, como ele concebia, explicar tudo, absolutamente todos os fenômenos, através da história da ciência, teria uma amplitude, obviamente, desmedida. A menos que ela se restringisse a só fornecer uma visão geral da história, do conjunto da história. É bem verdade que o Sarton tinha uma erudição invulgar, mesmo para a época dele. E aqueles volumes que são a introdução à história da ciência são uma demonstração disto. Nesses volumes é que nós vamos encontrar a discussão dele sobre Hipócrates e o corpo hipocrático. Mas a crença do Sarton é que a história das ciências é a única disciplina que é capaz de mostrar que existe progresso. Um progresso continuado, cumulativo, que é uma opinião que vai dividir os historiadores, na medida em que surgiram os céticos, dizendo que a história da ciência não mostra um caminho único e linear, um caminho
que tenha sido sempre revertido a favor do homem. Também é uma discussão que afeta não só a história da ciência, como a própria visão de história em geral. E, para isto, para reafirmar a fé dele, o Sarton vai buscar uma inspiração em Pascal, o filósofo Blaise Pascal, francês, que, numa introdução muito interessante ao Tratado sobre o Vácuo, do início do século XVII, faz uma reflexão de que a ciência e o progresso não são atributos de indivíduos. Os indivíduos existem, mas devem ser vistos como se fosse um único homem. Este homem, que é, no fundo, a humanidade, está em busca do conhecimento. Então, é preciso ver a busca desse conhecimento ao longo de toda a história da humanidade como se pudesse ser concentrada em um único sujeito dela e, ao mesmo tempo, o único objeto dela. O Sarton, então, acreditava que a história da ciência tem essa função pedagógica e social, de maneira que a história feita no passado deveria servir de inspiração para a ciência de hoje. A história da ciência do passado é um ensinamento para quem faz ciência nos dias de hoje. Só que, para ele, essa ciência era a maneira positivista, uma coleção de fatos, de nomes, e ele reconhecia que todo esse conhecimento era provisório, era perfectível, graças ao empirismo, que é uma outra característica que vai também dividir muitos historiadores. Acreditar que os fatos falem por si, que os fatos surjam, e não que eles são selecionados e escolhidos pelos seus cientistas, né, pelos seus praticantes. Então, de certa maneira, ele foi classificado como um historiador internalista, que vê a história da ciência surgindo da busca interna do aperfeiçoamento do conhecimento. E por isso ele vai fazer uma história de grandes feitos, grandes homens. E um historiador americano, Pynson, que veio aqui, inclusive, nos dar uma palestra tempos atrás, dizia que o Sarton tinha uma simpatia claramente positivista, mas ele tinha uma sensibilidade vitoriana. E o Sarton via na ciência platônica, aquela recomendada nos diálogos de Platão, os temas da verdade, da beleza, da justiça. E é aí que vai o Sarton fazer a sua história da ciência, na convicção de que o historiador deve defender são esses valores: verdade, beleza, justiça. Mas o Sarton, ao mesmo tempo, tinha uma simpatia enorme pelo socialismo, pelo feminismo. Ambos assuntos de momento no início do século XX. E comprovadamente, o Sarton deu lugar para muitas mulheres ingressarem como professoras de História da Ciência em diversas universidades. E ele tem, além disso, uma outra visão dos benefícios que a ciência tem que ter e que a história da ciência tem que traduzir. É que
a ciência é uma pacificadora. Ela traz a paz entre os homens, porque ela deve ultrapassar as divisões que existem entre as nações, entre as raças, as religiões, e, portanto, superar os antagonismos que levam à guerra. Então, uma ciência democratizante e internacionalista é que seria capaz de lançar uma ponte entre a cultura humanística e a cultura tecnocientífica. O Sarton tem sido acusado de ter uma visão que é pouco histórica e talvez eurocêntrica demais. E o ceticismo posterior dos cientistas tirou da ciência e da história da ciência esse caráter deontológico, ético, de busca de valores. E esse relativismo cultural que recusa ao progresso da ciência uma avaliação positiva já apresenta sinais de cansaço, até mesmo aqui na USP. Isso tem levado a um clamor para que se devolva a esse campo histórico, a história da ciência, uma orientação que, sem cair por um idealismo ingênuo, dê mais atenção para se humanizar as ciências. E esse era, basicamente, a campanha pregada pelo Sarton. E é interessante que ele, apesar de fazer essa história de grandes nomes, grandes feitos, ele acabou sendo um adepto daquilo que os historiadores da ciência chamam de continuismo. Ou seja, a história não é feita só pelos grandes nomes. Quer dizer, isso ele expressou com uma imagem que é a da escada. Ele dizia que, se você olhar a história da ciência de longe, você vai ver essa escada com degraus, e nos degraus você vai encontrar Arquimedes, Hipócrates, Galileu, Newton. Né? Mas você vai chegando mais perto, você vai ver que aquele degrau, na verdade, é constituído por mais 4, 5 degraus. Você vai chegando mais perto, cada um daqueles 4 ou 5 se subdivide em mais 10 e assim por diante. Então, essa sucessão, que é a história da ciência, a que aparenta ser descontínua quando vista à distância, na verdade, encobre uma grande continuidade e a contribuição contínua da humanidade para que ela exista. E claro que isso tem vários outros paralelos, inclusive com a história política, em que as revoluções também podem ser examinadas desse ponto de vista. Ou seja, se parece que as revoluções são feitas de saltos, ou até mesmo, como se fala, de saltos quânticos, uma quantização, quando se olha mais de perto, começa-se a perceber que, embora ao longo do tempo vai tudo mesmo mudando, isto não elimina um certo continuismo. Esta posição do Sarton é importante também para a análise que ele vai fazer da medicina hipocrática. Então, com isso a gente vai chegando mais perto do nosso tema. E, como eu falei para vocês, o Sarton conseguia muito bem ler grego, latim, e ele fez, nesse volume especial que vai tratar da Grécia, ele fez uso de muitas fontes também do Hipócrates e de
interpretações do Hipócrates que eram muito correntes na França e na Alemanha. Então, através do que ele escreveu, nós já podemos ter uma ideia de como era a medicina grega nos séculos V, IV, III a.C., em que o médico pertencia à classe dos artesãos. Os artesãos eram uma classe baixa na sociedade grega, embora, dentre os artesãos, o médico tendesse a ser valorizado, porque eles sempre também davam uma ênfase para a saúde. E o elogio do médico, que é feito pelo Platão, já no século IV a.C., vai também funcionar para valorizar essa classe dos médicos, porque o Platão diz que os médicos seguem um raciocínio causal. E ele elogia isto, e, portanto, o método da medicina, um método racional, seria o ideal para outros tipos de conhecimento. Os médicos, em geral, podiam ser nascidos também em classes altas. Então, quando um médico era de classe alta, a tendência era de que ele tratasse as pessoas mais ricas também. E quando era esse o caso, ele recebia honorários por isto. E os assistentes dele, desses médicos mais qualificados, né, poderiam atender os metecos, que eram os estrangeiros residentes na cidade ou outras pessoas de classe mais baixa. E aí não havia regras fixas para serem médicos pagos ou não. Possivelmente, eles eram pagos na medida do possível e do reconhecimento pela cura que eles conseguiam fazer. Mas só que os pobres não tinham nada dessas oportunidades. E isso explica também a popularidade que vieram a ter alguns locais na Grécia e na Magna Grécia, chamados de Asclepions, que eram templos devotados ao deus Asclépio da medicina, e, além de locais de culto, eram também onde médicos ficavam nas portas do templo, atendendo já quem quer que chegasse lá. Não era o SUS ainda, mas um pouquinho nessa linha, né? Outra característica dos médicos é que eles eram itinerantes. Eles não ficavam, em geral, fixos por muito tempo em um lugar. Eles circulavam de cidade em cidade e, na tradição que o Sarton vai estudar, ele diz que os médicos se apoiavam muito na observação. Mas aí, junto com esses, digamos, fatos observados, entravam as explicações racionais. Essa aliança de prática empírica e razão esteve ameaçada por volta do século V, um pouco antes do Platão, quando a população começou a enfatizar a magia e os feitiços. E a reação contra esse sincretismo popular se efetivou com o estabelecimento daquilo que veio a ser chamado escolas. Escolas de medicina, e havia diversas, mas as duas mais famosas são aquelas que se estabeleceram em Kos e em Quinidos, que são cidades muito perto, aliás, uma da outra, na atual Turquia. Mas tinha outras, por exemplo, na Sicília também tinha escolas. E o interessante é que
essas escolas propiciavam discussões e divergências, porque não precisava concordar entre si. E as discussões ajudaram a medicina a consolidar a sua teoria, a sua posição teórica. E foi numa dessas escolas, a de Cos, que viveu e ensinou exatamente o Hipócrates, que viveu de 460 a 377 a.C. Ele foi uma figura histórica, mas tem vários relatos míticos a seu respeito e também muita discussão sobre exatamente o que é que ele escreveu ou outras pessoas escreveram até com o nome dele. Uma dessas versões míticas diziam que ele era um descendente direto do Asclépio, aquele deus protetor da medicina. Em todo caso, todos esses conjuntos de livros que levam o nome de Hipócrates e que se chamam o corpo hipocrático, chegou até os nossos dias. E aqui vou só mostrar esta imagem, que é exatamente ali do lado esquerdo o Hipócrates e descendo do barco Asclépio, ou depois Esculápio, que foi o nome romano. Então, isso está num mosaico ainda assim conservado na ilha de Kos. Do Asclépio mesmo só existem as ruínas, mas esse mosaico se conservou. Bem, o corpo hipocrático tem, de acordo com a divisão que se faz, de 60 a 70 tratados. E se estabeleceu que foram todos escritos entre 450 e 350 anos antes de Cristo. A pessoa que conseguiu primeiro fazer a tradução para uma língua europeia moderna foi o famoso Littré, na França, em meados do século XIX. Além desse famoso juramento de Hipócrates, que todos os médicos ainda praticam quando se formam, os livros mais conhecidos da coleção se chamam Medicina Antiga, Ares, Águas e Lugares, o livro de prognósticos, Regime em doenças agudas, epidemias, ferimentos na cabeça, cirurgia, fraturas, articulações, instrumentos de redução, aforismos, lei, úlceras, fístulas, hemorroidas e a doença sagrada. Esses livros já foram impressos no Renascimento como um conjunto. Esse aqui é um frontispício da primeira edição renascentista, com texto em grego e em latim, na tipografia do Aldo Manúncio. Muito bem. O Sarton fez um estudo bastante erudito de todos esses 70 livros, e ele faz uma apreciação crítica de cada um deles, e também foi atrás dos comentadores, tanto antigos quanto medievais, de cada um desses livros. O Sarton agrupa os 70 livros da seguinte forma: principais escritos médicos, livros cirúrgicos, filosofia médica e ensaios, obras deontológicas, que são sobre os deveres morais dos médicos, aí que se inclui o famoso juramento, cartas, escritos aforísticos, e o Sarton considera que exatamente o livro chamado Aforismas é a obra mais popular do Hipócrates. E
praticamente, eu acho que todos vocês já ouviram, pelo menos, o seguinte aforisma: a vida é breve, a arte é longa. A oportunidade passa correndo. A experiência é traiçoeira. O julgamento difícil. O médico deve estar pronto para cumprir por si só seu dever, mas também assegurar a cooperação do paciente, dos ajudantes e de outros. Então, dentre essas obras, estão incorporadas aquelas visitas que esses médicos faziam para diversos locais. Não é só porque eles eram inquietos ou porque estivesse faltando pagamento, mas é porque eles acreditavam que a geografia, através do clima, influencia muito nas doenças e nos tratamentos. Então, eles tinham que conhecer o máximo de lugares possíveis, tinham que conhecer as águas, os ares, né, para descobrir como é que isso influenciava a saúde. O fato é que, com esse tipo de conhecimento, que nós seguramente chamaríamos de científico, a medicina foi se tornando uma tecne, que é a palavra que os gregos usavam para a arte, e da qual nós derivamos a nossa técnica. Ou seja, a medicina foi se tornando capaz de demonstrar que ela era melhor do que outras práticas. E pôde, então, ser ensinada e procurada para ser aprendida. É claro que, em todo esse corpo hipocrático, conhecimento anatômico e fisiológico deixa a desejar quando visto pelos olhos de hoje, né? Exceto, talvez, em alguns casos de aplicação prática, e que eram de bastante interesse comum, como o tratamento de luxações, fraturas e ferimentos de guerra, em que os tratamentos recomendados são até bastante corretos do ponto de vista de hoje. E eu falei para vocês das duas principais escolas, a de Cos, onde estava Hipócrates, e a de Quinido. A de Quinido teve uma tendência muito mais empírica, né, e resultou em práticas eficientes, por exemplo, a auscultação. Isso não era inventado antes dessa época, e também faziam uma série de cirurgias e descreveram muitas doenças. Só que esse afã de fazer, aí sim, um tratamento positivista da ciência, cada caso é um caso, descrições exaustivas, acabou se tornando bastante inócua, porque ela era repetitiva. Então, coisas que eram do mesmo tipo pareciam serem diferentes e, às vezes, levavam a tratamentos diferentes. Então, eles não buscavam uma generalização. E esta é a diferença que separa as duas escolas. A de Hipócrates buscava o entendimento geral das doenças. Em compensação, a escola dele era acusada de ser mais superficial. Mas, com certeza, na escola de Cos, a ênfase era na racionalidade, para que a razão é que conduzisse à observação dos fatos. Claro que também era uma ciência empírica, mas eles não tentam colocar as doenças numa camisa de força, naquelas classificações da escola de Quinidos. Eles tentavam, ao contrário, recomendar uma flexibilidade que se ajustasse ao doente e que o médico tentasse compreender como cada corpo é uma entidade mutável, não fixa. Com essa visão,
eles também não descuidavam de empregar aparelhos. Diversos deles ainda foram usados durante muito tempo, mas sempre com esse cuidado, dosar para cada paciente como um indivíduo. Aqui vou mostrar para vocês uma outra ilustração que até tem o uso desse leito hipocrático, onde o doente podia ser, não vamos dizer torturado, mas puxado para, por exemplo, fazer alongamento da coluna, e o médico era também quem fazia a pressão, ou sentando ou andando. O fato é que isso curou muitas hérnias de disco, né? Agora, uma característica que o Sarton vai ressaltar do método hipocrático é o prognóstico. E o prognóstico não é uma expectativa automática de que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, mas um pensamento que se revela bastante complexo, que é associado aos sintomas e à evolução dos sintomas. Então, para ser efetivo, o médico deve fazer um prognóstico e acompanhar o prognóstico, e mudá-lo até achar aquilo que o Hipócrates chamava o momento crítico de cada doença. E só então decidir pelo que era muito importante na época, que era recomendar um regime alimentar que fosse, então, o mais eficiente para a cura naquele momento. E, junto com essa capacidade de prognóstico, o Hipócrates mandava que o médico fosse conhecer o local onde vivia o doente, a casa dele. Quais eram os seus hábitos, no que é que ele se ocupava. Tentava, inclusive, fazer uma anamnese dos pensamentos que o doente costumava ter. No que ele costuma pensar? O que é que fica preocupando? Se ele dormia bem, se ele sonhava sonhos que fossem significativos. Procurava ver quais eram as palavras que o doente utilizava. Inclusive para poder se comunicar direito com o doente. Quais eram os modos do paciente? Ele era sem educação? Ele era afável? Enfim, todas essas preocupações que a gente poderia dizer que chegam até o plano sociológico da doença, chegava ao ponto de admitir que o doente se comportaria diferente de acordo com o regime político em que ele vivesse. Se fosse um governo mais liberal, ou se fosse um governo despótico, a reação seria diferente. Ele não conhecia o Brasil de hoje, claro, né? E outra característica do ensinamento hipocrático é usar a experiência passada para registrar os fracassos, os sucessos também. Mas era muito importante dizer aonde que tinha falhado. Então, essa humildade que o médico deveria ter e o espírito de ser útil para o semelhante são características que se refletem no conhecido juramento hipocrático. Nós já estamos chegando no fim. Mas queria ainda fazer essa parte final com essa pergunta. Será que a medicina hipocrática, pelo menos como ela foi entendida pelo Sarton, serve como fundamento para o progresso científico? Já se passaram 24 séculos
E, claro que tudo isso tem um interesse histórico evidente para quem é historiador, mas tem também alguma atualidade, possível validade nos dias de hoje para os médicos. Lembro que o corpo hipocrático, nas traduções, era usado como livro-texto até o século XIX, nas escolas de medicina. E, de certa maneira, desde aquela tradução ainda positivista, feita pelo Littré, do Hipócrates para o francês, e passando por historiadores da ciência mais atuais, como Canguilhem e outros, tem havido uma discussão sobre a possibilidade do corpo hipocrático ser o fundador da nossa ciência ocidental, pelo menos tanto quanto se associa com obras também fundadoras, como os elementos de Euclides, na matemática, que também é, muito provavelmente, uma obra coletiva, assim como a do Hipócrates. Ou ainda os tratados de mecânica do Arquimedes, que também são bons modelos para a cientificidade como nós entendemos hoje em dia. Eu acho que seria oportuno, para fazer uma inquisição a esse respeito, relembrar aqui no que é que assenta a atividade médica segundo o método hipocrático. Então, primeiro, uma observação detalhada do paciente e de tudo à sua volta, procurando não desprezar nada nem deixar algo incerto, usando inclusive observações que aparentemente são contraditórias. Em segundo lugar, avaliar não só a doença, mas como o paciente reage a ela, o seu modo de vida, as características ambientais, os hábitos locais, inclusive as dietas, que incluem não só a parte alimentar, mas todo o regime de vida. Quer dizer, para os gregos, quando eles falavam regime, era não só a comida. Estudar a fala, os modos, pensamentos e sonhos do paciente e trabalhar uma parte que hoje claramente a gente liga com a psicologia do paciente. Mas já na época do Hipócrates, ele enunciava sinais disso que nós chamamos de ansiedade, depressão. Então, a característica psicológica com certeza fazia parte. Terceiro lugar, registrar fielmente a evolução do paciente, mesmo que o tratamento fracasse, pois isto irá contribuir em futuros prognósticos da mesma doença. E, por último, ajudar a própria natureza, dando condições propícias para que o doente possa naturalmente restaurar suas forças, chegando naquilo que eles chamavam a justa medida, onde não há excessos. Se isso não for possível, que pelo menos o médico não atrapalhe o processo natural. Claro que isso também poderia gerar um certo tipo de imobilismo, né, passivo, terapêutico, mas, como mostrei aqui nessa gravura, né, o uso de cirurgia e de aparelhos também exigem, claro, uma intervenção ativa do médico. Um intelectual bastante conhecido na filosofia, chamado Werner Jäger, um alemão, foi colega e amigo do George Sarton em Harvard. E justamente o Jäger, que escreveu um livro monumental, que, se vocês tiverem oportunidade, recomendo que leiam, chamado Paideia. O Jäger diz que a medicina hipocrática é o berço da ciência ocidental. Inclusive, nesse livro, Paideia, tem um capítulo chamado A Medicina Grega como Paideia. Paideia é exatamente o conceito que está por trás da educação que se dava aos gregos. E, para o Jäger, essa paideia na antiguidade é que levou a medicina a evoluir daquilo que era no começo apenas ligado à ginástica e à dança para um encontro e um diálogo com a filosofia.
Foi isto que criou as condições para as generalizações teóricas e para os raciocínios causais. E sempre também levando em conta o conjunto, a totalidade, ou seja, uma concepção orgânica da natureza. Nada está separado de nada. Segundo Platão, o grego culto deveria ler os livros de medicina, mesmo sem ser médico praticante, mas Platão dizia que a especialização excessiva seria incompatível com a formação livre do cidadão. E é com base nessas observações que o diálogo Fedro, do Platão, usa o método hipocrático como modelo de conhecimento. Na verdade, o Platão quer ilustrar uma doutrina que já estava tendo autoridade na cultura grega, que é a dele mesmo, né? O método platônico de filosofar é exatamente fazer esses diálogos e pensar na totalidade. Então, de certa maneira, em Sarton e também nesse colega dele, o Jäger, há um bocado dessa veneração aos grandes nomes da ciência, que, como eu falei, é típico do positivismo. Eles também foram acusados, os dois, de serem, por demais, eurocêntricos, porque eles vinham, os europeus, e aí, por extensão, os norte-americanos do Grande Irmão, como os descendentes dessa sabedoria grega. Mas, na verdade, lendo essas obras, em nenhum lugar se fala do famoso milagre grego, né? Mas nós que lidamos com a história da ciência sabemos que esse é um momento na história da humanidade em que exatamente esse progresso se acumulou de tal forma que, independentemente de serem pessoas brilhantes, pôde fazer uma síntese muito proveitosa do conhecimento da época. Ainda, finalizando a avaliação que o Sarton fez da anatomia hipocrática, segundo o Sarton, esta era muito rudimentar. A fisiologia, em geral, continuou dependendo daquela famosa teoria dos 4 humores, flegma, sangue, bile negra e a bile amarela, que era combinada com aquela outra teoria dos 4 elementos, fogo, água, ar e terra, e ainda o outro quadrado, que é das 4 qualidades, seco, úmido, quente e frio. Os hipocráticos, ao fazer a prognose, buscavam aquele equilíbrio corporal e mental. E eles sabiam, isso é um ponto positivo para o Sarton, eles sabiam reconhecer o contrário, o desequilíbrio que era representado pela febre. E o Sarton diz que o caráter científico dessa medicina vai aparecer na terapêutica, pois ele considera que, por um lado, a prática hipocrática era capaz de fazer autocrítica e buscava sempre assegurar essa paz espiritual e corporal do paciente para que o poder da natureza se manifestasse e restabelecesse o equilíbrio, acabando com a febre. Então faz parte da cura hipocrática essa revigoração da alma. E aí é que entra o auxílio representado pela dieta mais adequada e uma coisa que ainda está na raiz de toda essa medicina, que era a prática de exercícios moderados, como a caminhada. A climatologia médica, quer dizer, essa busca dos ares e das águas mais benéficos, seriam, ainda hoje, para o Sarton pelo menos, algo desejável e útil para a cura. Então, podemos
ir encerrando, enfatizando que uma grande característica da medicina grega, e ilustrada bastante fortemente pelo método hipocrático, é a busca da generalidade. Isso acontece em todos aqueles outros tratados que eu mencionei, que nem são de medicina, como, por exemplo, a geometria euclidiana. É uma geometria generalista. Ela não busca resolver casos particulares, busca o geral. A solução para um triângulo não depende da medida dos lados. Ela é super geral. E ciência, nesse contexto, é essa acepção clássica de juntar razão com experiência, mas isto eu acho que escapa, inclusive, daquele âmbito mais positivista do Sarton, e mesmo pode ser adotado quando você tem ciências que claramente não permitem se fazer experiências, como é o caso da cosmologia. E o aspecto, diria, epistemológico mais importante de toda essa medicina é a exigência de causalidade. Você precisa achar causas, tudo tem causas. Isso, apesar de ser bastante batido, né, é uma das características hoje mais colocadas em dúvida, especialmente depois do início do século XX, quando a física quântica acabou se impondo, e que é uma física não causal, derrubando todo esse arcabouço que foi construído. E é justamente na parte epistemológica que a física quântica tem problemas. Não na parte dos fatos, das observações e nem das suas aplicações, que são muito boas, como a gente está vendo aqui, né? São todas aplicações da física quântica. Consegue se descrever bem, mas não se consegue entender por quê. Bom, eu acho que falei bastante, mas gostaria de me colocar, então, à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Bom dia, eu sou a Ana. Professora, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Por conta da concepção holística do indivíduo que aparece nos tratados, né, de Hipócrates, eu não sei se o Sarton detectou ou se é possível verificar se existe alguma influência das medicinas e filosofia orientais, não é? Porque também se buscava essa compreensão integral do indivíduo. Sim, os capítulos sobre a ciência grega são colocados exatamente depois dos capítulos que o Sarton escreveu sobre a ciência babilônica, a ciência egípcia, e ele faz uma ponte entre ambos, mas ele também faz, a partir daí, as distinções mais importantes, né? Entre elas, essa busca de uma causalidade racional. Professor, primeiro eu queria agradecer muito fui buscar meu caderninho para escrever, para anotar. E depois de ouvir a sua fala, estou convencido de que, mais do que nunca, a medicina hipocrática ela é válida para o desenvolvimento científico da medicina. A integração entre meio ambiente físico e doenças foi demonstrada muito depois. Estamos aí vendo poluição, clima, né? Contagiosidade, a relação entre meio ambiente social, econômico e também a eclosão das doenças mentais, da ansiedade. Quantos de nós não acordamos de noite ansioso sem saber nem porquê? Né? Você acorda preocupado com alguma coisa, né? E o sinal máximo dessa doença é quando você tem medo de abrir e-mail.
quando você começa a imaginar que vai ter alguma coisa que vai te dar para você fazer um relatório para o dia seguinte, né? Eu não tenho dúvida de que a expressão, redes sociais e a relação interpessoal são importantes, determinantes, aliás, de tudo que você pode fazer depois de 60 anos, considerando perder peso, parar de fumar, parar de beber. A coisa mais importante é você ter amigos ou pessoas em quem você possa compartilhar suas ansiedades. É o que mais aumenta a expectativa de vida. É 2 vezes mais do que parar de fumar. Então, aí o outro, num sistema que você perde, num mundo atual que você perde os amigos que você constituiu na infância ou na juventude. E aí você passa a ter relacionamento no trabalho. Você vai sair, vai ser o happy hour do teu grupo. Aí você se aposenta e você vai no supermercado 4 vezes por dia. Vai conversar com o jornaleiro na esquina, quer dizer, a capacidade de você se restabelecer vínculos, né? É muito importante. Aí morre o cônjuge, o outro morre logo depois, o outro veio buscar. Veio nada. Ele imunodeprimiu. Ele tem uma depressão. Quer dizer, existem alterações do ambiente psicológico e fatores mensuráveis da fisiologia humana. Assim como a beleza. Quando você entra na capela assistindo e vê aquilo, você acha que você passa indiferente? Áreas específicas do funcionamento cortical que regulam o estresse, a produção de cortisol, a produção de imunoglobulinas e o controle da pressão arterial são significantemente alterados. E não é por causa disso que o hospital está cada vez mais verde ou mais artístico, porque por outra razão a não ser porque as pessoas se tratam e curam mais depressa. Então ele não sabia o porquê, mas a observação dos doentes permitiu que ele intuísse coisas que hoje a gente achou que ia só resolver com vacina, com remédio. Né? Por que o Rockefeller fez tanta escola de medicina? Porque quando ele viu que o Edison tinha tirado o maior produto do petróleo, que era querosene para iluminação pública, e não tinha o boom do automóvel ainda, o segundo produto depois de combustível que o petróleo dá é remédio. Tanto que aí você imaginou que com remédio, com uma prescrição, você resolvia tudo. Resolve muita coisa, a expectativa de vida subiu, dados quando você chega melhor, mas ele não resolveu o paradoxo do que é viver em plenitude. Por isso que eu acho que é o grande dilema hoje de profissionais da saúde, e que é como que você dá conta desses outros domínios para o qual não existe bula ou conduta padronizada. Como é que você escuta o seu doente, como ele sonha, o que ele pensa, que rede de apoio ele tem, aonde ele mora, como ele dorme. Como é que isso entra? Eu sinto que nós não estamos preparados. E essa conferência que o senhor deu só reforça isso. A esperança de um método sistemático de estudar isso está vindo da neurociência, de ressonância funcional, onde você expõe o indivíduo à experiência e você consegue medir objetivamente, né? Seja por ressonância ou mais simplesmente tem uma coisa chamada Near Infrared Spectroscopy, um capacete que você mede consumo de oxigênio local e você espacializa no cérebro e pela expressão gênica. E não há dúvida, você está num ambiente legal faz com que você tenha mais anticorpos, que você monte uma resposta inflamatória mais eficiente. Você estando triste, você estando deprimido, você estando num ambiente onde você não tem perspectiva. E esse ambiente, eu estou falando mais do ambiente, mais do que o ambiente físico, você não tendo perspectiva na vida. Né? E o pessoal simplifica a condição dizendo que é baleia azul.
baleia azul, escambau. O índice de suicídio entre jovens vem aumentando muito antes desse videogame, e é onde mais aumenta, e nunca teve tão alto o índice de suicídio. E às vezes o indivíduo tem que procurar um grupo fundamentalista, uma torcida organizada, um grupo xenofóbico, para poder fazer parte de uma comunidade e sair desse isolamento coletivo. Então, eu acho que isso vai ser... por isso que eu boto muita... Eu tenho uma grande esperança que daqui saia propostas, inclusive para modificar o currículo das... eu não sei, até o vestibular está errado para nós. Viu? Saber que, para entrar numa faculdade de medicina hoje, a nota que discrimina, pelo menos na USP, que eu conheço melhor, é física. Sabe aquele negócio do dedo, do eletromagnetismo ali? Então, eu não sei se isso é o melhor critério para definir quem é trabalhar com o ser humano, na sua complexidade. Não sei. É discutível, né? Então, eu tenho que mudar. E somente tem que fornecer alternativas. Na faculdade de medicina, eu não quero falar muito, mas uma das razões de suicídio, na minha turma eu tinha 75 alunos, 7 se mataram. 7. Eu acho que conviviam comigo, então tinha um estresse. Então tem um efeito devastador. Mas entre o internato e a residência. Aí quando o indivíduo entra, descobre que não era aquilo que ele tinha, né? Que ele queria. E ele investiu 3, 4 anos da vida dele para entrar ali, ele fica perdido. Só que, se a gente mostrar que nas profissões de saúde cabe todo o ser humano, dá para você ser historiador, filósofo, sociólogo, bombeiro, missionário, físico, químico, até médico dá para ser. Então, eu acho que se você não abrir o horizonte dessa moçada, você não vai conseguir dar alternativa e criar um ambiente onde a gente trate o ser humano na sua integralidade. Então, o desafio é como juntar Hipócrates com Hauser. Bom, era isso que eu queria dizer. É mais uma manifestação de alegria por estar aqui. Obrigado. Não sei se eu vou falar besteira, mas não seria a primeira vez. Professor, primeiro... Fala seu nome. Meu nome? Eu sou a Rita Couto, sou da História e tenho um profundo interesse na área da medicina. Eu trabalhei com psiquiatria, né? Então, primeiro, Gildo, a doença sagrada era loucura? Epilepsia? Tá, eu fiquei nessa dúvida, que eu não sabia qual que era a doença sagrada. Mas o tempo que você estava falando sobre o método hipocrático, eu estava dizendo, o tempo inteiro na minha cabeça, é o método do historiador, né? Pelo menos, daí eu fiz a associação com Peter Gah e a questão da psicanálise, o método da psicanálise, que a gente utiliza também na história. Então, eu acho que assim, a medicina não está tão desligada da história assim, porque a gente tem que estar fazendo todo esse tipo de avaliação, né? E eu até cheguei aqui com o Francisco, não sei o que o Francisco acha. Você não acha? Tá. E o que você fez a respeito? Porque, para mim, assim, é o próprio método científico que você está colocando aí, e assim essa causalidade também me pareceu relativa para os gregos, porque você tinha que estar sempre em busca de uma outra causa, porque a tua hipótese inicial não necessariamente seria a solução para o problema da doença. E eu acho que é a questão da história, porque a gente, às vezes, tem teses, e essas teses têm que estar sempre sendo repensadas, elas não são definitivas, e a gente está sempre buscando novos modelos. Mas o que você acha dessa relação entre o método hipocrático e o método do historiador? Rita, a minha opinião é diferente de outros historiadores. Eu acho que a história é uma ciência. Então, ela é científica. Portanto, ela busca, sim, relações causais. E é verdade que alguns historiadores já incorporaram isto, e é bastante curioso como essa busca da causalidade entre, por exemplo, os gregos, era tão forte que até a sua mitologia é toda causal.
até para explicar o mundo usando entidades, as coisas não acontecem por acaso. Elas têm todas uma motivação, seja psicológica, seja ou de outra natureza, que acaba se revelando. E é por isso que as peças teatrais dos gregos sobrevivem até hoje. Você pode representar Ésquilo, Sófocles, como se fossem questões do dia a dia atuais, porque são todas decorrências de causas, às vezes até ignoradas pelos seus próprios agentes, mas que depois vão se revelar ao longo do tempo como determinantes. É nisso que eu acredito. Eu sou Francisco Queiroz. Gildo, o professor Paulo Saldiva, acho que trabalha numa perspectiva holística, né, em relação à saúde. Eu não sei se todo mundo... Tem gente que tem restrições, né, esse termo holístico, mas quando você está falando também do Hipócrates, né, quer dizer, a obra dele parece que abrange diversas áreas da medicina, né? A questão ambiental, a questão psicológica, clima, nutrição, etc., né? E aí você está discutindo a questão de causalidade, né? Quer dizer, se sabe que algumas coisas funcionavam, mas não se sabia exatamente a razão. No caso, por exemplo, a homeopatia do século XIX, né? Alemã. Homeopatia enquanto, pelo menos, proposta científica do século XIX. Os princípios disso já se perdem também no tempo. Então, tem alguma inspiração, alguma relação ou inspiração na medicina hipocrática? E que relação você faria também, nas últimas frases da sua palestra, a questão da medicina, da física quântica, né? Quer dizer, algumas coisas funcionam, mas você tem problemas em relação a fundamentos, a interpretação, etc. Enfim, que relação você faria entre a medicina hipocrática, a homeopatia, ou essas outras chamadas terapias alternativas ou complementares, e a questão da mecânica quântica, do ponto de vista de causalidade, interpretação, etc. Bem, Francisco, o Hahnemann, ao propor a medicina homeopática, se inscreveu dentro de um grupo que era bastante, digamos, platônico. Né? Depois o grupo que vai dar também pessoas como Rudolf Steiner do método Waldorf, ou seja, pessoas que estão todas imbuídas de uma causalidade, apesar de que na homeopatia você ainda está numa situação, talvez, de estar usando coisas sem compreender como é que elas funcionam. Aliás, umas explicações de por que a homeopatia pode funcionar, além de efeitos do tipo placebo ou só psicológicos, que eu li, pelo menos, é que teria algo a ver, sim, com a interação ao nível quântico. Mesmo coisas muito diluídas, e quanto mais diluídas, mais se aproximam dessa fronteira onde ocorrem os fenômenos em outra escala. Então, eu acho que é possível. Porém, veja também aquele outro aspecto no qual é possível se descambar, que é o dos milagres, das curas feitas por feiticeiros, enfim, tudo aquilo que a medicina hipocrática foi uma reação naquele tempo. E hoje, talvez até estamos numa situação ainda mais contundente, né? Pois quando você não consegue os recursos da rede hospitalar, de ter dinheiro para ir em médico particular e assim por diante, é frequente você apelar exatamente para essas
causas ocultas, né? Que não são exatamente causas, mas aí, como eu falei, descambam para o ocultismo. Eu acho que é tão incompreensível para um cidadão comum o discurso da fosfetanolamina. Quer dizer, você tem toda uma pessoa investida, tem um avental, né? Tem um laboratório, está na USP e tem uma boa intenção. E aí ele fala que aquilo mata câncer quando tinha um estudo in vitro e nenhuma outra novidade. As pessoas vão buscar ali o quê? Esperança. Quando você sobe na audiência do Supremo Tribunal Federal, na lei que discutia o uso terapêutico de células-tronco, você estava oferecendo alternativas para pessoas que seguramente não tinham dentro da janela de vida delas. Por isso que eu acho legal das ciências naturais, porque você humanas, é que você divide em escolas e pensamentos. Mas acho que a gente mistura tudo isso num liquidificador e põe tudo junto. Ou seja, é tão incompreensível o Apocalipse de São João quanto a uma explicação de um querubim de avental branco com o avental da Harvard, que aí esse é um querubim de altíssima patente, né? E que vai dizer que tem uma molécula que gruda no segundo receptor, que depois fosforila uma proteína, que depois muda, faz uma cascata. Isso é mágico. Então, eu acho que, bom, perante uma situação dessas, você pode fazer um juízo de valor, que é o que o médico faz, né? Superstição, crendice, ignorância, rebaixamento, menos-valia. Ou entender o ser humano como ele é, com seus defeitos, né? Eu vi na faculdade de medicina, por exemplo, a homeopatia não é muito popular, né? Então você vai ver, por exemplo, teve uma piada que eles fizeram do pronto-socorro homeopático, né? Você é atropelado por um carro, você pega o para-choque, dá uma diluída, chacoalha, depois se não funcionou, se dilui mais ainda. Então quer dizer, você pode ridicularizar o outro lado. Mas eu diria que a homeopatia, para algumas coisas, funciona. Está demonstrado em estudo clínico controlado. Não é para tudo, obviamente, mas nenhuma medicina resolve tudo. Mas tem uma coisa que eles fazem muito melhor do que os médicos alopatas. Eles gastam um tempão em ouvindo você e adquirem uma das coisas que o médico tem que fazer, que é a adesão do paciente ao seu processo de cura. Então, eu não estou defendendo a homeopatia como alternativa de tratamento, eu só estou dizendo que tem algumas coisas que você usar o método científico convencional, caso controle, placebo, você consegue melhor a terapia. Aliás, morar perto de um parque, a menos de 300 metros de um parque, reduz em 30% o risco de infarto agudo de miocárdio. Isso é mais do que beta-bloqueador e estatina. E a gente não prescreve parque. Então eu acho que tem coisas que acontecem que a gente não sabe. Porque dá para imaginar hipóteses, mas você não sabe exatamente por que morar perto de um parque, ajustando para renda e outras covariáveis, você consegue em estudos de corte mostrar. Possivelmente acho porque primeiro acho que você caminha. Segundo, tem serviços ambientais. Mas primeiro, você encontra outras pessoas. Desculpa, tem uma pessoa que pediu a palavra. Desculpa, eu falei... Oi, meu nome é Michel e obrigado, professor, pela palestra.
Eu queria fazer uma pergunta e tentar relacionar duas pessoas que o senhor mencionou, que foi o Jäger e o próprio Sarton. Né, o Sarton como, né, de uma corrente positivista e que fez várias interpretações sobre o Hipócrates, e eu não sei se é o próprio Sarton que tem uma espécie de interpretação geral sobre uma metodologia hipocrática, seria isso? Aí me ocorreu pensar um pouco o Jäger, porque eles eram contemporâneos ali, E né? colegas E colegas. Harvard. Interessante. E o Jäger é um representante da corrente humanista, né? Um mandarim alemão, né? Como diria o Ringer, né? De uma tradição bem diferente, digamos, positivista, né? Um neomanista e tal, que teria talvez uma outra concepção de paideia e de educação, e talvez tiraria um tipo de ideia sobre educação do Hipócrates de forma diferente de um positivista, como seria o Sarton. Será que houve algum debate assim em termos de como eles receberam, digamos, o Hipócrates, e algum tipo de divergência? Uhum. Eu posso te adiantar, Michel, que os dois conversavam muito e eram muito amigos, né? Durante praticamente 40 anos, na mesma Universidade de Harvard, e eu acredito que havia mesmo muita comunhão de pensamento entre os dois. Quando a gente frisa o aspecto positivista do Sarton, isso não deve necessariamente ser visto como negativo. Há muitas coisas no positivismo que são aproveitáveis para a história e para a história da ciência em particular. A crítica maior talvez seja exatamente essa crença no automatismo dos fatos, que os fatos se impõem, né? Enquanto que uma boa parte da história da ciência tem sido utilizada para desmontar isto, desconstruir essa ideia e dizer que não, os fatos também são montados e podem ser interpretados os mesmos fatos de formas diferentes. Mas estou dizendo, isso estava muito no espírito da época. Então, não é uma desculpa, mas é procurar entender que o Sarton inevitavelmente teria sofrido essa influência. E o esquecimento do Sarton, relativamente falando, eu acredito que se deve, talvez, ao fato de que ele acreditava em valores que hoje estão considerados fora de moda. Não era o caso exatamente do Jäger. O Jäger tinha uma alta concepção da cultura e do fator educativo na civilização, assim como o Sarton. E eu acho que, então, nesse ponto, eles estavam muito de acordo. É interessante que até tem um título ali que New Humanism. Isso. É interessante o Sarton usando, né, esse tipo de conceito, né? Essa é uma obra póstuma, mas o Sarton enfatizava muito o humanismo, e a pregação do Sarton para a história da ciência rendeu muitos dividendos, vamos dizer, institucionais. Harvard foi a primeira a ter uma cátedra de história da ciência, mas logo depois se seguiram muitas outras, e certamente com muita influência do trabalho do Sarton. A Johns Hopkins, por exemplo, tem um senhor departamento de história da ciência. Não é só uma cadeira, é um departamento inteiro. E muitas outras universidades dos Estados Unidos também. E uma influência, talvez ainda marcante, é o fato de que o MIT, né, o famoso MIT, sempre deu atenção para a história da ciência. Os engenheiros que saem do MIT têm mais possibilidade de serem humanistas nesse sentido do que os nossos da Politécnica,
que é algo que também deveria chamar a atenção dos nossos pedagogos. Muito bem. Então, só me resta agradecer a presença de vocês e convidá-los para a próxima da série.